foram casos públicos, julgados e condenados com indemnizações muito, muito grandes. Mais vale prevenir que remediar. Portugal está extremamente afetado por isso. Existem esses riscos em Portugal? O que é que podem estar aqui no nosso território? Nós aqui na KPMG temos aplicado essas mesmas ferramentas e temos desenvolvido múltiplos projetos com diferentes empresas, quer nacionais, quer internacionais. Muito bem-vindos a mais um episódio do Videocast ESG+, um programa onde abordamos os princípios ESG nos seus temas e desafios, trazendo uma visão muito pragmática sobre as oportunidades e responsabilidades para as organizações. Hoje comigo tenho o Diogo Areces, Manager de ESG na KPMG Portugal, e vamos abordar o tema dos riscos climáticos. Olá Diogo, bem-vindo e muito obrigada pela tua disponibilidade em participarmos aqui nesta conversa. Diogo, uma vez que vamos falar de riscos climáticos, a minha primeira pergunta é: o que é isto dos riscos climáticos e quem é que implica, que impacto é que pode ter nas empresas, na sociedade? Dá-nos um bocadinho um contexto. Um overview geral. Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite. Os riscos climáticos surgem no seguimento daquilo que têm sido as alterações climáticas que nós temos vindo a assistir nos últimos anos, um pouco por toda a sociedade. E efetivamente têm impactos não só nas empresas, como no próprio dia-a-dia de cada uma das pessoas. Efetivamente e tipicamente, se nós olharmos para aquilo que são os grandes frameworks que nos ajudam a encaixar um bocadinho aqui as ideias e a organizar em diferentes gavetas, os riscos climáticos podem ser divididos em riscos físicos e riscos de transição. Riscos físicos são essencialmente aquilo que impacta diretamente na componente física da nossa sociedade. Estamos a falar de furacões, estamos a falar de tsunamis, estamos a falar de todo tipo de eventos climatéricos extremos que possam afetar cheias, tudo isso. E que se acabam por se dividir, esses estão mais numa ótica de riscos físicos agudos. Existem também os riscos físicos crónicos. O que é isto? São mudanças graduais que nós vamos ter nos ecossistemas, que não damos por ela a olho nu, no nosso dia-a-dia não detectamos essas mudanças, mas que no longo prazo percebemos que têm efeitos... Temos uns verões mais quentes. Exatamente, às vezes até dá jeito ter essas temperaturas e por aí fora, mas que nós não conseguimos definir um padrão a olho nu, mas que observando de uma visão mais macro, percebemos que existe aqui uma tendência e claramente impacta, seja os ecossistemas, seja as próprias organizações. Nós temos uma sociedade estruturada para um conjunto de premissas base, temperaturas a variar entre determinados intervalos, e de repente, quando isso muda drasticamente, quando associado a isso temos também mudanças nos padrões climatéricos, nos padrões de precipitação hídrica, tudo o que envolve as diferentes componentes dos ecossistemas, isso vai afetar inevitavelmente as organizações e as atividades que elas desenvolvem. Para além dos riscos físicos, temos também os riscos de transição, que muitas vezes podem ser vistos quer como riscos, quer como oportunidades, dependendo da forma como as empresas enderecem isto. Essencialmente aqui temos 4 grandes categorias. Temos os riscos legais, e aqui a União Europeia e as empresas que estão situadas aqui no território da União Europeia têm assistido a uma inundação de legislação relacionada com questões... Já que falamos em riscos climáticos, também somos inundados. Exatamente. E que de certa forma, dependendo de como elas enderecem isto, pode ser um risco, se não tiverem os processos devidamente estabelecidos, e isso poderá gerar aqui problemas legais. Por outro lado, se endereçarem isso desde uma primeira hora, estão certamente mais bem capacitados e têm aqui um fator diferenciador comparativamente com outras empresas que não tenham este compromisso. Para além dos riscos legais, temos também os riscos ou oportunidades tecnológicas. Hoje em dia, se nós olharmos para aquilo que são as inovações tecnológicas, todas aquelas ligadas à componente mais ambiental, com premissas, seja de produção de energia verde, seja da eletrificação dos automóveis, percebemos que os preços estão a aproximar-se cada vez mais daquilo que eram as situações ou os cenários ditos tradicionais. Um carro elétrico hoje, para o mesmo nível, custa quase tanto como um carro a combustão, e a tendência é de crescer esse preço para o carro elétrico e de combustão manter-se os mesmos preços. Hoje em dia, se olharmos para aquilo que é a produção de energia elétrica, a energia proveniente de painéis fotovoltaicos, proveniente de turbinas eólicas, apresenta um preço por megawatt hoje em dia já inferior àquilo que é as fontes de energia mais tradicionais, o gás natural, o petróleo e por aí fora. Claro que temos o problema da intermitência e isso começam a surgir também as baterias. O que é que isso significa? No fundo, é o grande handicap de muitas das energias renováveis, que é elas efetivamente têm custos de produção de energia mais reduzidos, no entanto, não conseguimos produzir sempre que queremos.
Para produzir energia eólica precisamos ter vento, para produzir energia solar precisamos ter sol. E aí o impacto climatérico também é quem influencia essa intermitência. Torna-se mais difícil de prever. Aqueles com fenómenos mais lentos, não é? Que Podemos vir a deixar de ter vento. Não podemos vir a deixar de ter vento, mas a tendência é para termos ventos cada vez mais intensos, temperaturas cada vez mais altas e, por exemplo, nos painéis solares, contrariamente àquilo que é a opinião geral ou a ideia generalizada da população, os painéis solares não funcionam melhor quanto maior a temperatura ambiente. É como os computadores, é como os equipamentos eletrónicos. Se atingirem temperaturas muito elevadas, perdem... Precisa de sol QB. Precisa de luminosidade e de temperaturas relativamente amenas. Okay. Se instalarmos painéis solares numa habitação, por exemplo, percebemos que a altura em que mais produz será ali entre maio e início de junho e não em julho e agosto, como poderia ser a ideia generalizada que passa. Diogo, que fenómenos climáticos é que impactam Portugal? Nós assistimos, enfim, à data em que estamos a gravar este videocast, o Brasil está a passar por umas cheias tremendas. Existem esses riscos em Portugal? O que é que pode impactar aqui no nosso território? Nós, comparativamente com outros países, temos algumas vantagens do ponto de vista de riscos climatéricos. Ainda assim, existe sempre o reverso da medalha, que é, se nós, por exemplo, olharmos para um país, por exemplo, como o Japão, em que é muito mais afetado, por exemplo, por terremotos ou tsunamis, as populações também estão já preparadas para endereçar esses fenómenos quando eles acontecem. Em Portugal, muitas vezes o que se observa é que, apesar de não termos eventos climatéricos tão intensos, ou pelo menos para já tão intensos como noutras regiões, não temos as infraestruturas preparadas para tal. E como tal, quando eles acontecem, muitas das vezes os efeitos também se fazem sentir de uma forma bastante vincada. Em paralelo, e percebendo se calhar um bocadinho como é que as sociedades estão estruturadas, nós vivemos num mundo cada vez mais global e é difícil olharmos para isto e pensarmos que o que se passa no Brasil nos afetará certamente Portugal. Não, vai afetar, ainda que de uma forma indireta, e isso são cenários que tenderão a agravar-se cada vez mais. Alguma situação climatérica aqui em Portugal que já tem... Estou-me a recordar que normalmente a parte da agricultura é muito impactada por esses fenómenos, mas tens alguns exemplos de outro tipo de setores ou organizações cujos riscos climatéricos em Portugal tenham impactado? Positivo ou negativamente? Sim, a questão das inundações é um exemplo claro disso, que em determinadas situações bloquearam completamente, se calhar, as duas grandes áreas metropolitanas do país, tanto Lisboa como o Porto. E isso, apesar de serem situações pontuais, acabam por afetar muito naquele momento as economias e as indústrias. Se olharmos para aquilo que são os outros eventos físicos, por exemplo, a erosão costeira ou algo desse género, Portugal está extremamente afetado por isso. Nós percorrermos a costa desde Caminha até Lagos, percebemos que a erosão começa a ser evidente até o olho nu. E isso acaba por ter impactos muito grandes para as populações que habitam nessas regiões e também para muitas das infraestruturas e muitas das economias que dependem dessas mesmas áreas. As organizações em Portugal devem ou estão a preparar-se para mitigar esses potenciais riscos climáticos? Eu acho que começam a estar. Existem empresas que já estão na liderança nesse caminho, ou melhor, setores de atividade que começam a debruçar-se muito fortemente sobre essas temáticas. Existem outras empresas que ainda estão mais atrasadas neste processo. No entanto, só observamos aqui a tendência, e da mesma forma que só observa uma tendência crescente de eventos climatéricos extremos a aumentar, também só observa aqui uma tendência positiva de cada vez mais os riscos climáticos serem endereçados de uma forma séria pelas organizações, não só para mitigar esses riscos, como também para adaptar as próprias estruturas internas e os próprios modelos operacionais para esse tipo de eventos. É que existe o tema do risco climático, mas também, se uma empresa não estiver devidamente preparada, pode ser impactada também por riscos reputacionais. Exatamente. Queres explicar um bocadinho o que é que tem que ser acautelado além de só a mitigação do risco climático? Há bocado, para além de falarmos nos riscos de transição, para além de falarmos da componente legal e da componente tecnológica, existem mais duas categorias, que é os riscos económicos e de mercado, e aqui está tudo o que são novas tendências de mercados financeiros, por exemplo, está a volatilidade das matérias-primas, que é fortemente impactada por estes eventos climatéricos, temperaturas altíssimas, por exemplo, em determinadas zonas da Ásia, acaba por ter impactos muito severos, por exemplo, na disponibilidade de certos alimentos no continente europeu e noutras regiões. Portanto, isto também é uma componente muito, muito relevante e uma categoria que deve ser endereçada por parte das organizações. E temos depois a questão reputacional.
E a questão reputacional aqui prende-se muito com a tendência cada vez maior, e se calhar isto é mais vincado nas novas gerações, mas começa-se a observar aqui um contágio para todas as gerações da população, para a importância do meio ambiente, e começa a ficar claro que se queremos assegurar uma sustentabilidade, tanto do ponto de vista de desenvolvimento social, tanto do ponto de vista de desenvolvimento ambiental, para as gerações vindouras, temos que acautelar esses riscos climáticos e temos que endereçar medidas que, por um lado, reduzam o impacto das organizações no meio ambiente e, por outro lado, também as adaptem para esses fenómenos que virão certamente a acontecer. E esses riscos reputacionais começam a ter muito, muito impacto. Até pode implicar com o tema do governance, não é? Se uma empresa é impactada por um fenómeno climatérico e demonstra que não estava prevenida e que poderia ter antecipado isso, do ponto de vista de governance e da reputação que daí advém, é também colocada em causa, tem não é? impactos tremendos, não só aí, como quando se descobre que às vezes dizem que fazem determinadas coisas quando na realidade não fazem. E temos inúmeros casos do que aconteceu isso, e que foram casos públicos, julgados e condenados com indemnizações muito, muito grandes, e que refletem isso mesmo. Mais vale prevenir que remediar. Mais vale certamente prevenir do que remediar, até porque lá está, voltamos ao início. Os riscos de transição, se bem endereçados, podem ser oportunidades para as empresas. Oportunidades para reduzir custos, oportunidades para se tornarem mais eficientes, oportunidades para gerar produtos e serviços de maior valor acrescentado e que, de certa forma, diferencia daquilo que é a concorrência. Muito bem. Estando as empresas motivadas para anteciparem e revisitarem as formas de mitigarem esses riscos, que soluções é que existem? Um bocadinho também para não sentirem que estão sozinhas no mercado e mesmo que não saibam como fazer tudo, que instrumentos é que têm à disposição, que tipo de apoios, o que é que podem fazer? Ou a quem recorrer? Eu dividiria isto aqui em duas componentes, que é uma primeira, que é aquilo que nós entendemos ser a premissa central deste tipo de iniciativas, que passa por definir mecanismos e desenvolver programas que permitam monitorizar, controlar e, de certa forma, quantificar quanto é que pode ser o risco de determinada inundação, por exemplo, afetar financeiramente a organização. E já existem muitas ferramentas, e nós aqui na KPMG temos aplicado essas mesmas ferramentas e temos desenvolvido múltiplos projetos com diferentes empresas, quer nacionais, quer internacionais. A partir do momento em que temos isso endereçado, o processo de redução do impacto e de adaptação das organizações assenta essencialmente, a meu ver, em dois grandes níveis, que é, por um lado, diminuir a sua pegada carbónica, e aqui pode-se fazer através de processos de eletrificação das suas instalações, através do aumento da produção de energia renovável, que por sua vez também reduz a exposição, por exemplo, à volatilidade dos preços da energia, e por outro lado, a tal adaptação. O que é que eu quero dizer com isto? Por mais que uma empresa trabalhe no sentido de mitigar o seu impacto climático, por mais que daqui a 5 anos consigam atingir zero emissões carbónicas, que é um desafio brutal, os efeitos das alterações climáticas vão continuar-se a sentir, porque vai continuar a existir emissões e vão existir eventos climatéricos cada vez mais robustos. Ou seja, elas, para além de mitigarem o seu impacto, também se adaptar a essa nova realidade climatérica. E isso podem fazer através de reformulação dos seus modelos de negócio, através da identificação de produtos que possam vir a ser necessidades ou que possam vir a ter maior tração junto do mercado. E aqui vemos, por exemplo, que a população hoje em dia está disposta, ainda que num valor residual, mas mais uma vez é uma tendência crescente, a pagar um valor acrescido por produtos que são mais sustentáveis, ou seja, incorporar estas novas dimensões do ESG, ambiente, componente social e componente de governação, acaba por poder traduzir-se em produtos de maior valor acrescentado, em serviços mais diferenciados e que, no fundo, permite garantir a resiliência organizacional àquilo que possam ser os desafios futuros que as empresas... Na realidade, estes temas não é só um cenário negro para as empresas que tenham que investir e antecipar e existe um mundo de oportunidades que as vai permitir transformar os seus negócios para melhor. Exatamente. Há dois exemplos que tive recentemente contacto e que são exemplificativos disso mesmo. São empresas agrícolas que andam a usar essas tais ferramentas de avaliação e de previsão dos riscos climáticos para definir quais é que são as melhores latitudes para plantar determinado tipo de alimentos. Isso dá-lhes uma vantagem competitiva perante aqueles que olham só a 3 ou 4 anos enorme. E outro caso são empresas que avaliam os riscos climáticos não só no seio das suas organizações, mas em toda a cadeia de valor e tentam identificar, por exemplo, aspectos críticos que possam pôr em causa ou que possam causar disrupções no negócio.
Por exemplo, há 1 ou 2 anos, sensivelmente, houve um grande impacto ao nível do fornecimento de matérias para a indústria automóvel em Portugal e na União Europeia, essencialmente porque muitas delas eram produzidas na Alemanha e houve uma seca muito, muito grande em determinadas regiões da Alemanha, o nível dos rios desceu e simplesmente os navios não conseguiam chegar aos portos e transportar essas matérias-primas. Isso leva-me exatamente à questão que eu ia colocar, que é, além dos riscos climáticos em Portugal, se tudo aquilo que se passa no mundo pode impactar as empresas nacionais. Pode claramente, apesar de nós hoje em dia assistirmos em certos casos a uma tentativa de voltar atrás naquilo que é o caminho da globalização, o que nós observamos é que hoje as cadeias são globais. Para produzir um carro, para produzir um telemóvel que nós temos hoje em dia, temos partes a serem produzidas na China, outras na Índia, o design a ser feito nos Estados Unidos, as zonas de venda a ser na Europa, ou seja, as cadeias são completamente globais e cobrem praticamente todos os continentes. Portanto, se de repente... Não são só guerras ou surtos pandémicos que congelam os processos. Até porque... Os temas climáticos do outro lado do mundo podem ter impacto num exemplo... negócio agrícola cá. Exatamente, e o exemplo que tu deste das próprias pandemias tenderão a acentuar-se quanto maior forem as alterações climáticas sentidas um pouco por todo o mundo. Portanto, está tudo interligado e é importante ter esta visão macro daquilo que é o papel e a presença das empresas ao longo de toda a sua cadeia de valor, desde a parte mais amontante até à parte mais jusante, para garantir que estão efetivamente cobertos todos os riscos e, de certa forma, identificados pelo menos para saber endereçá-los se eles eventualmente surgirem. Excelente. Diogo, muito obrigada por esta conversa. Acho que Obrigado. foi super esclarecedora. Acredito que que venha a ajudar muitas empresas a compreenderem o que é que têm que antecipar, o que é que têm que mitigar e onde é que devem focar a sua atenção. Muito obrigada pela tua presença. Obrigado, eu. A KPMG tem uma equipa especializada a apoiar as organizações nos temas de ESG, pelo que estaremos sempre disponíveis para esclarecer qualquer questão. Muito obrigada a quem nos acompanhou. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá!